eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a área de genética e como ela está na nossa rotina e a gente nem percebe na nossa vida e tem uma grande importância aí determinando a nossa saúde e a saúde de nossos descendentes, e afetando aí a saúde da nossa família toda. Então, sempre fica aquele questionamento sobre gêmeos idênticos. Eles receberam o mesmo DNA, eles são fruto do mesmo gameta masculino e feminino, do óvulo e do espermatozoide, da mesma combinação que se dividiu em dois indivíduos. Como que acaba que na vida adulta, ainda mais perceptível na vida adulta, se tornam pessoas muitas vezes tão diferentes, não é? Então, o que a gente vai discutir hoje responde a essa pergunta. A gente vai falar sobre esse artigo atual, recente, do ano passado, e que trata sobre o desenvolvimento de áreas cerebrais como o hipocampo e a amígdala em recém-nascidos e a influência que sofre esse desenvolvimento pelo genótipo dos pais e pelo genótipo somado a condições ambientais, e como que isso é refletido na metilação do DNA desses recém-nascidos. Então, aqui tem uma equipe super legal, então a gente vai discutir sobre esse artigo, que é super importante no sentido de avaliar o risco de doenças mentais como ansiedade, depressão, estresse, nesses recém-nascidos. E ele vai comparar aqui esses fatores ambientais, e ele incorporou como fatores ambientais uma análise da saúde mental da mãe, então antecedentes, histórico de depressão, ansiedade, também o status socioeconômico da mãe, se isso, então é interessante observar se isso influencia o desenvolvimento do recém-nascido, o nível de educação dos pais também, até qual grau de instrução eles avançaram, e como que isso vai então refletir na metilação do DNA do recém-nascido. E por que a gente está falando dessa metilação do DNA do recém-nascido? Bom, essa alteração no DNA, ela está dentro da área da epigenética. Então, eu vou explicar um pouquinho o que seria essa epigenética. Ela envolve mudanças adquiridas ao longo da vida do indivíduo, que não vão alterar em si a composição do DNA, os genes, não vai ter uma alteração nos genes, na sequência de genes, e sim uma alteração no funcionamento dos genes, no sentido de eles estarem ou não ativados. Então, essas metilações são marcações, a gente até chama de tags, de etiquetas, e elas podem, então, aparecer, surgir pela presença de alguns fatores ambientais durante a vida do indivíduo e depois ainda ser herdáveis pelos seus descendentes. E isso deixa uma pulguinha atrás da orelha, né, em quem lembra um pouquinho sobre as teorias da evolução estudadas na escola, no colégio, que a gente compara Lamarck e Darwin. E apesar da gente falar da seleção natural, né, e muito do Darwin, e essa é a nossa explicação aceita, e os fósseis e tudo mais que a gente tem aí até hoje corroboram essa teoria da seleção natural, a lei da seleção natural de Darwin, mas essa história está parecida com o Lamarck, não é? Que dizia sobre o exemplo clássico do pescoço das girafas, que quanto mais elas se esforçavam para alcançar um fruto na copa das árvores, mais esse pescoço esticava, e isso era passado para os seus descendentes, e isso explicava a diferença dentro da população, né? A lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, isso traz uma confusão, mas a genética, que não era conhecida nem na época do Darwin, ela vem para explicar
como que isso pode acontecer, e dentro dela a epigenética, e esse prefixo a epi é de topo mesmo, né? O que estaria no topo aí dos genes, o que estaria saltando dos genes. E para isso a gente precisa lembrar um pouquinho da genética ali da escola, do colégio, e um pouquinho de citologia também. Todas as nossas células, elas têm no seu núcleo o nosso material genético, que é o nosso livro de receitas herdado aí herdado da nossa vovó, do nosso vovô, e eu prefiro até chamar de biblioteca, né, pela quantidade de informações que a gente tem guardadinhas ali nesse núcleo. A gente tem tudo isso numa molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, né, a sigla, para quem sempre se perguntou o que significa, e essa molécula, ela vai se combinar como se fosse uma fita, um fio, é uma molécula extensa, e ela, como que ela é guardada dentro do núcleo, né? Porque se esticada, imaginem, tirar o DNA de uma das nossas células e esticar essa molécula, vai ser um fio de 2 metros de altura, algo grande se pensar ainda que temos 50 trilhões de células no nosso corpo, né? Um indivíduo, em média, tem um número exorbitante, e todas essas células têm a mesma cópia do livro de receitas, ou melhor, da biblioteca de informações herdadas dos nossos antepassados. Bom, como que funciona? A gente tem a biblioteca, mas como numa biblioteca a gente não utiliza todas as informações a todo tempo. Temos células muito diferentes e todas elas têm a mesma biblioteca. Como que elas são tão diferentes, né? Como que é esse processo de diferenciação? Esse processo vai ser pela ativação de trechos que são relevantes para o funcionamento daquela célula, naquele tecido, naquele órgão. Então, uma célula muscular é diferente da célula do neurônio, porque são genes diferentes que são ativados em uma e em outra, e esses genes, então, ativados, eles vão produzir o que a gente chama de RNA mensageiro, que são cópias mais curtas desse livro de receitas, dessa biblioteca, que vão produzir, que vão ser traduzidos em proteínas, e são essas proteínas que controlam todo o metabolismo celular e vão determinar as nossas características. A gente tem falado muito atualmente agora com a pandemia em anticorpos, e a população estar imune ao novo coronavírus, ela vai ser, isso vai ser constatado pelos anticorpos presentes no plasma sanguíneo de quem já entrou em contato com o novo coronavírus. Então, tem se falado em estudos de doação de anticorpos do plasma de pessoas que já entraram em contato, se recuperaram, para casos mais graves, e testes ainda por divulgarem os resultados com relação a isso, e testes sorológicos para saber quantas pessoas e quem são essas pessoas que já entraram em contato, porque se ali por volta de 70% ou mais já tiverem entrado em contato, a gente tem uma esperança maior de poder voltar a se aglomerar e sair do isolamento social, por as pessoas já terem produzido esses anticorpos, que são proteínas. É por isso que a gente está falando aqui de proteínas. Bom, então lá na célula a gente tem no núcleo o material genético, e esse material genético, ele tem genes mais e menos ativados. Como que a célula sabe com quais genes trabalhar, não é? Ela precisa de marcações, de tags, de etiquetas, como a gente, quando trabalha com um livro extenso e coloca post-its em algumas páginas mais importantes, ou marca páginas. Imaginem que o nosso DNA também tem essas tagzinhas, e elas vão determinar o quão exposto estão os genes, porque eu falei, né, de um fio de 2 metros de
de altura quando esticado, e isso tudo ali compactado, guardadinho em núcleo de células que não são visíveis que nem a olho não são visíveis, que a gente precisa de um microscópio por serem realmente bem reduzidas, não é? Se a gente imaginar que em mim aqui tem 50 trilhões de células, a gente imagina o quão reduzidas elas são. Como que isso fica organizado, né? Como que esse fio fica organizado? Bom, se a gente pensar aqui, por exemplo, nesse fio do fone, que quando eu não organizo, né, jogo ali na bolsa, ele fica todo embolado, emaranhado, e depois fica mais difícil para mim utilizá-lo, e um jeito de guardar ele enrolando, aqui a gente pode fazer uma analogia e a gente vai ter proteínas chamadas de histonas, que é essa proteína amarela, que vão servir ali como carretéis mesmo. Da mesma forma que um carretel de linha auxilia a gente não perder a organização do fio da costura, essas proteínas elas vão funcionar como carretéis da nossa cromatina, do nosso fio aí de DNA para organizá-lo. Então, quanto mais escondido o gene, mais inativo ele está, porque ele não vai ser traduzido, não vai ser lido e não vai sintetizar proteínas. E quanto mais exposto, o contrário, mais ativo. E como que a gente sabe quem deve ficar mais exposto? Pelas tags, pelas marcações, que no caso é a metilação que aparece lá no título do artigo. Então, isso foi analisado no artigo. Essa metilação, a epigenética, a alteração do DNA em recém-nascidos e a influência de alguns fatores analisados, fatores ambientais, que a gente falou lá no começo com relação à saúde mental, status econômicos, educação dos pais e tudo mais. Então, houve uma análise do volume do cérebro dos recém-nascidos por neuroimagens e também disso foi retirada a organização da amígdala e do hipocampo deles, e também foi a gente a gente não, né? Mas a gente entende os resultados obtidos pelo grupo de pesquisadores com relação à ativação de alguns genes que eu já vou citar, então, algumas conclusões que o grupo chegou. Então, eles obtiveram, por exemplo, resultados com relação a genes que trazem uma propensão maior ao sucesso com o tratamento de antidepressivos e diferença entre os recém-nascidos com relação a metilação e a ativação de um gene determinado. Eu não vou entrar no aspecto de qual é o gene, porque é uma informação mais específica da área, mas a gente tem como analisar isso. Também a associação a abuso de substâncias como drogas e tudo mais, e uma associação pela marcação do DNA dentro dessa pequena população aí analisada, também propensão a autismo, déficit de atenção, desempenho com relação ao aprendizado, memória e plasticidade do sistema nervoso, isso tudo foi analisado com relação aos determinados genes que vão influenciar nesses determinados desempenhos e comportamentos dessas características e até mesmo de quadros clínicos, foi analisado dentro do grupo de recém-nascidos com a associação com as respectivas mães, e como esse DNA foi alterado pela epigenética, pela metilação. Então, a gente tem aí uma janela que se abre a uma análise imensa de situações e, de certa forma, é preocupante, não é? Porque a gente pode estar influenciando não só nossa saúde, como a dos nossos descendentes e de gerações seguintes, e por mais que essas marcações sejam herdáveis, não significam que elas são
determinadas e estáticas, né, e fixas, e que não podem ser depois retiradas, mas também é empoderador no sentido de conseguir ter algum controle sobre características genéticas, algo que a gente antes não pensava ter de forma alguma, e a gente pode até se livrar de, como sociedade, de preconceitos relacionados a, por exemplo, a cuidado parental de casais homossexuais, e disso ser uma influência negativa para os filhos. Na verdade, quando a adoção ela é uma escolha, né? E essa escolha, então, vai trazer um outro cuidado, né? Uma outra atenção, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, né? Isso só tende a ser benéfico no desenvolvimento das áreas cerebrais dessas crianças, porque quanto mais cedo, mais receptiva a influência desses fatores ambientais. Por isso o grupo aqui pesquisou em recém-nascidos, né, essas marcações e desenvolvimento, essa vida tão recente dos recém-nascidos, ela realmente traz em um intervalo de tempo curto, relativamente curto, grandes mudanças, grandes alterações que vão ser levadas aí até o final da vida da pessoa. Porém, assim, a gente sabe que a gente está falando da ponta do iceberg, né, da área da epigenética. A gente tem muito mais para aprender, e aqui é só realmente uma pequena introdução. Mas o que a gente já tem? Por exemplo, a gente já tem ali, e com um controle melhor, né, de cobaias, de camundongos, e uma análise do cuidado parental de camundongos e como que isso influenciou os seus filhotes, os seus descendentes, no sentido de comportamento e desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Então, aqui um alívio cômico em casais, vamos dizer assim, casais aqui, que o cuidado parental não era tão presente com relação aos seus filhotinhos, seus descendentes, seus filhinhos, né? Então aqui eles estão assistindo TV e não estão nem aí para os filhos. Foi constatada uma propensão maior de comportamento de estresse, ansiedade nesses descendentes por uma inativação, uma marcação por epigenética em gene associado à secreção de cortisol, que é uma substância que vai ter, é um hormônio, né, que vai ter como função controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imunológico, manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Ou seja, a secreção de um hormônio tão importante como esse no controle do metabolismo foi influenciada pela inativação de um gene que é ativado pelo melhor cuidado parental por meio dos pais com os filhos. E no caso aqui o que foi analisado era o hábito de lamber os filhotes e tudo mais. Quando isso foi impedido ou não foi presente, a gente teve essa situação aqui de maior estresse desses camundonguinhos. Bom, eu sei que eu falei rápido, não é um assunto simples, aqui só fica realmente um teaser, um trailer, tem muita coisa a ser explorada, mas a ideia que eu quero que fique é que como a gente está vivendo vai ser carregado aí no nosso, vai trazer marcações no nosso material genético, e isso vai ser herdado pelos nossos descendentes. Então, a gente pode pensar sobre isso, em manter uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos, menor abuso de substâncias tóxicas e exposição a substâncias tóxicas, e o que a gente puder controlar, melhor, para a gente poder passar melhores informações para os nossos descendentes. Agradeço a oportunidade e até uma próxima vez.